Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Um painel depois do almoço, a gente tem que dar uma... Do encosto, né? Vamos dar todo mundo fazer uma respiração profunda, tipo assim. E a gente está hoje aqui num dos painéis mais estratégicos, que é um painel que fala justamente sobre negócios de base da pirâmide, e as tendências que a gente tem hoje, a grande oportunidade no Rio de Janeiro, de trazer esse conceito de negócio social, né, de negócios de impacto na base da pirâmide, para uma cidade que está sendo completamente refundada. Quem é do Rio aqui, levanta a mão. Então tem algumas pessoas de fora. Nós estamos refundando o Rio de Janeiro, nós, né, governo, empresas, sociedade civil, através dessa grande oportunidade que apareceu aí com jogos, né, com o alinhamento entre os três poderes e com o fenômeno das UPPs, né? O fato óbvio e simples de retomada de controle de territórios, né, para áreas pacificadas, que cria aí um ecossistema importantíssimo para estimular o empreendedorismo de base da pirâmide. Então, a gente está aqui com a secretária Eduarda, presidente do IPP, né, que ela está com essa grande missão de liderar esse processo de pós-ocupação, né, de UPP social, onde a gente vê uma enorme oportunidade de implementar essa cultura dos negócios sociais. Né? E também a Carla, do Sebrae, que vai compartilhar dados e pesquisas bastante interessantes sobre o perfil do empreendedor na base da pirâmide. Eduarda, eu trabalho aqui nas favelas do Rio com CDI, com inclusão digital, há 18 anos. Então, a gente pegou todo aquele pior momento, né, do tráfico, né, de toda essa bandidagem, em 65 comunidades do Rio de Janeiro. São 780 no total que o CDI trabalha em 12 países. Mas eu me lembro muito bem que a gente tinha, naquela época, um glamour muito grande do narcotráfico, né, do narcotraficante. Um jovem, muitas vezes, assim, sonhava em ser um narcotraficante, por ter poder, dinheiro, mulheres. E eu estou falando disso porque, para mim, assim, nas áreas pacificadas, um dos maiores impactos que eu vejo é justamente a diminuição do glamour, né, do tráfico. Né? E aí, nesse espaço, nesse lugar, a gente precisa colocar, né, tem aí uma nova oportunidade. Então, eu gostaria, e para mim me impressiona muito ver esse processo de transformação. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco a sua experiência e o que você está vendo dentro desse processo de pacificação no Rio. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu pude participar desse processo, Rodrigo, com muito orgulho. Fui secretária de Fazenda do município do Rio desde o início da administração do prefeito Eduardo Paes. Eu fiquei 3 anos e meio à frente da Secretaria de Fazenda e a gente conseguiu sanear as finanças do município, a gente conseguiu 3 upgrades pelas agências de rating. Então, uma vez saneada as finanças, fui em busca da sustentabilidade desse processo do ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, daí explica a minha mudança para o IPP, que é o Instituto de Informação, Planejamento, Pesquisa e Prática, pilotos, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. A gente tem um folderzinho que acabou de ficar pronto. Quem tiver interesse, depois pega com a Marina, que está ali, que vai levantar a mão. Enfim, então vou passar aqui rapidinho o que é o IPP e falar um pouquinho mais concretamente sobre o trabalho. Bem, o IPP, então, o core business do IPP, a gente fala que é gestão do conhecimento. Né? A gente, na verdade, o IPP originalmente era um instituto de urbanismo da prefeitura e agora a gente foca em gestão de conhecimento, em desenvolvimento econômico, social e desenvolvimento sustentável, também com o programa UPP Social. Eu também tenho um folderzinho aqui em português e em inglês. A Marina pode distribuir para os interessados, que eu vou passar bem rápido aqui por essa parte, explicando o histórico. A gente tem nossa missão, nossa visão, mas basicamente nossa missão é o IPP trabalhar com informação a serviço do Rio. Rodrigo falou que, na verdade, esse processo de transformação pelo qual o Rio passa, de revitalização assim, histórica, né? Não sei se em algum momento teve uma cidade na história do mundo que teve um processo de revitalização tão rápido e tão profundo em tão pouco tempo. É um movimento que tem muito a ver com o alinhamento das 3 esferas de poder, mas uma participação fundamental da sociedade civil. Então, o IPP é um órgão da prefeitura que trabalha a serviço do Rio e a gente quer articular muito com o setor privado e a sociedade civil.
E eu quero transformar o IPP numa referência internacional em inovação de política pública. Tá? Falar um pouquinho sobre o programa OPP Social. Basicamente, a gente identificou no pós-ocupação, né, o secretário Beltrame, de Segurança, herói de todos nós, que realmente essa parte de segurança é assim, é o ponto inicial. Sem segurança, a gente não consegue evoluir, a gente perdeu todo o setor econômico para São Paulo, no histórico, a gente teve 20 anos de abandono no Rio de Janeiro, mas, enfim, ainda bem que com esse movimento coordenado de governo com sociedade civil, no fundo do poço tem mola, e a gente tem agora uma grande oportunidade de consolidar esse processo de paz nas comunidades. Mas não basta a segurança, né? Tem que levar serviço público, e é um desafio muito grande, né? Muita gente reclama que a situação ainda é muito ruim, mas as pessoas olham com relação ao objetivo final. Mas, do ponto de vista de evolução, muita coisa foi conquistada até aqui. Então, imagina, por exemplo, a Conlurb, que é a empresa do município que presta serviço de lixo. Ela já implantou uma nova logística de coleta de lixo em 18 das 30 comunidades pacificadas. Isso envolve desenvolver equipamentos para a coleta de lixo totalmente diferentes. Então, assim, ser eficiente no setor público é difícil. Com um território desconhecido, quase impossível. Então, basicamente, o que a gente tem é que o IPP é um órgão que, acima de tudo, levanta informação. Então, assim, é muito importante essa questão da informação. Acho que a Carla vai trazer uns dados novos. Então, tudo que a gente faz é baseado em gestão de informação. E nos territórios, a gente tem que identificar qual a demanda dos moradores das comunidades, dos agentes locais. Tem muito empreendedorismo local. Então, a gente está com uma equipe de gestão territorial no campo, que envolve 60 pessoas contratadas das comunidades, para fazer esse levantamento de demanda qualificado com relação à provisão de serviço público e com relação a desenvolvimento econômico também. E o objetivo todo é tentar cruzar a demanda com a oferta, passando por um sistema de diretriz e monitoramento às metas que a gente faz junto com a Casa Civil, no caso da Prefeitura. Tá? Então, falando aí, o IPP, né, é inovação em política pública, é integração de política pública privada e com o terceiro setor e com as universidades. Um conceito que eu costumava dizer que era PPP3, parceria público-privada com o terceiro setor, mas agora eu já estou usando PPP4, porque tem que envolver também as universidades, né, para a gente construir tudo isso. Mas dentro da prefeitura, essa parte, a gente pensa muito, a Maria Silvia Bastos é presidente da Empresa Olímpica Municipal, e os mantras dela com relação à gestão da cidade para as Olimpíadas é que as Olimpíadas têm que servir a cidade, e não a cidade servir as Olimpíadas, no sentido de deixar um legado de longo prazo para os cidadãos cariocas. E o IPP é responsável pela integração no que diz respeito ao legado em termos de desenvolvimento econômico e social. Mas a gente não pode agir sozinho. Então, tem toda uma integração dentro da prefeitura, né? Basicamente, a gente fez essa pirâmidezinha aqui, basicamente falando que tem um papel fundamental da Secretaria de Desenvolvimento Social, na parte de atendimento dos mais vulneráveis. Né? A gente tem uma ferramenta lá na UPP Social, que é o Mapa Rápido Participativo, que a gente faz um levantamento da qualidade urbana das comunidades. Tem áreas muito vulneráveis, e isso é um trabalho de desenvolvimento social. Tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, que é nossa parceira nessa proposta de desenvolvimento aqui. E o IPP faz a integração aí em áreas com Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Esporte e Lazer, Cultura. Então, é toda uma articulação que tem que ser feita para promover desenvolvimento econômico nessas áreas, e uma articulação muito forte na base da pirâmide. A gente tem a Rio Negócios, que é a agência promotora de investimentos da cidade, mas para os grandes investimentos. Né? Mas a gente trabalha de uma forma bem integrada. Talvez esse gráfico não represente bem, na verdade, a integração que a gente tenta fazer desde a base da pirâmide até lá em cima, né? Porque a melhoria do ambiente de negócios da cidade é uma tarefa de todos nós, no setor público, todos esses agentes e outros que eu citei, e também com a sociedade civil e o setor privado.
Então, a gente está trabalhando muito fortemente nessa parte agora. A primeira fase da UPP Social trabalhou muito nessa questão de prover serviços municipais condizentes ao restante da cidade e às favelas. E agora a gente está focando muito em inclusão produtiva, porque, basicamente, assim, a gente tem que tornar o modelo de desenvolvimento das favelas, das comunidades, algo sustentável. Então, na verdade, a gente tem que fazer nascer um movimento de inclusão produtiva, um movimento econômico ali que é absolutamente fundamental. Então, a gente trabalha basicamente em 3 eixos: empreendedorismo e capacitação, que é o mais importante de todos, e que, na verdade, tem uma correlação, perpassa aí a área de cultura e a área de esporte e lazer. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, com a Unicef, de Vamos Jogar, e que a gente está fazendo um mapeamento de todas as quadras existentes nas comunidades, interligando com as vilas olímpicas e com as escolas municipais para garantir a prática de esporte por todos os moradores das comunidades e também aproveitar para trazer setor privado, enfim. Então, tem toda uma articulação pública e privada nessas diversas áreas aí. E eu queria falar mais especificamente, no pouco tempo que a gente tem, porque o mais interessante é o debate, sobre o projeto, alguns projetos que a gente está desenvolvendo. A responsável por isso no IPP é a Daniela Tavares, que, assim como eu, a gente trabalha na prefeitura desde 2009, e ela leva essa bandeira desde 2009, de inclusão produtiva nas comunidades, com participação comunitária. Então, um dos projetos que ela desenvolveu foi justamente essa caminhada gastronômica dos Tabajaras. São só alguns exemplos, tá? Muito rapidamente, depois vocês podem falar com ela. E tudo que a gente faz é muito baseado em informação. Então, a gente fez um estudo, e a Carla vai complementar agora dados mais atualizados com relação a isso, com relação à questão de formalização das empresas, que é um projeto chamado Empresa Bacana, que também é conduzido pela Daniela. Então, a gente identificou que o percentual de empresas formalizadas nessas 3 áreas, aí, Alemão, Manguinhos e Rocinha, e esses dados são de 2009, tinha um percentual de negócios formalizados muito baixo. Mas, por outro lado, tinha uma intenção muito alta de se formalizar. Então, isso abre um espaço para a gente agir com política pública, estimulando e facilitando a formalização dos negócios. Enfim, então, tem, assim, toda a nossa gestão no IPP é baseada em informações. Então, aí tem várias vantagens de por que se formalizar, do ponto de vista do empreendedor, da prefeitura, várias externalidades sendo criadas. Acho que é muito importante não só se formalizar, mas se manter formal, e a gente gerar possibilidade disso. A gente negocia com o Sebrae. Sebrae é grande parceira nesse projeto de Empresa Bacana, de formalização, e a gente conversa com o Sebrae sobre indicadores de performance desse programa. Então, é muito importante não só a formalização, mas também se manter formal. Então, é o projeto Empresa Bacana, que, na verdade, tem uma parceria com o Sebrae, com o Invest Rio, várias secretarias do município, e o SESCOM, Sindicato dos Contadores, que também faz um excelente serviço, facilitando a contabilidade desses negócios. Então, basicamente, o que a gente tem é um ciclo aí de formalização, de acesso a serviços, capacitação e acesso a mercado, e é esse ecossistema empreendedor que a gente quer desenvolver e vai trabalhar muito fortemente aqui, junto com a Endeavor, junto com o Sebrae, com o Rodrigo. Estamos fazendo já uma mega associação, estamos chamando vários colegas aqui, ativistas dessa área de empreendedorismo social. A gente está chamando para conversar, abrindo um canal de diálogo com a sociedade, para a gente desenhar políticas públicas conjuntamente. Basicamente, é a missão de todos nós, mas principalmente do IPP, minha missão, do IPP e da UPP Social, é de promover, fazer do Rio, como grande legado das Olimpíadas, uma cidade integrada. Então, eu acho que integração é a palavra-chave, dentro da prefeitura, com o governo estadual, com o governo federal, com a sociedade civil, o setor privado e as universidades. E é esse ecossistema empreendedor que a gente quer criar para conseguir a cidade integrada. Obrigado. Bom, a presidente do IPP, Eduarda, ela compartilha conosco
onde nós estamos nesse processo de retomada de controle, de pacificação, e o que é preciso fazer. Né? Então, a grande aposta no empreendedorismo, a grande aposta nos negócios sociais e nos empreendimentos sociais. Só para a gente ter um termômetro aqui, em termos de conhecimento sobre negócios sociais, quem conhece ou já ouviu falar em negócios sociais, levanta a mão. Legal, a gente está com um público assim, bastante qualificado. O que eu acho que é muito importante nesse conceito desse híbrido, né, que não é empresa, não é ONG, é uma empresa social, uma empresa com propósito, é o setor 2,5, é que eu vejo que o negócio social, as empresas B, serão o mainstream no futuro. Quer dizer, a gente está caminhando para um processo de desenvolvimento cada vez mais das empresas que precisam se tornar mais responsáveis, trabalhar questões de sustentabilidade, e as ONGs que precisam se profissionalizar, buscar cada vez mais eficiência. Então eu vejo claramente uma confluência no futuro, né, e essa confluência é o que a gente chama de negócios sociais. O empreendedor que toca um negócio social é um empreendedor diferenciado, porque ele vai almejar impacto social e ambiental e lucratividade. Nessas comunidades pacificadas, nós temos uma cultura empreendedora. Né? Mas o que eu gostaria, e o que eu acho muito interessante, Carla, da experiência que você tem no Sebrae, com essa pesquisa do perfil do empreendedor, conhecendo um pouco mais do perfil desse empreendedor, a gente pode direcionar esforços de capacitação, de mentoria, de aceleração, para a gente criar ações de empreendedorismo de negócios sociais mais eficientes. Então, conta um pouco para a gente dessa sua experiência, dados e pesquisas que você tem levantado nos últimos anos. Bom, primeiro queria agradecer, né, de estar aqui compartilhando a mesa com o Eduardo e com você, dizer que a gente está falando então sobre empreendedorismo na base da pirâmide, fazendo esse recorte aí para as UPPs, porque a pacificação é uma política muito importante para o Rio, né, e o resultado dela, por mais que muitas vezes apareça muito pelo viés da segurança, ela consegue ser uma política tão estruturada por conta da força das políticas municipais que estão juntos, né? Se a gente instaura uma UPP no município que não tem um tratamento de coleta de lixo, como a Conlurb passou a fazer, a melhoria dos equipamentos públicos existentes, o nome das ruas, né? Então, a política de segurança talvez não fosse tão bem sucedida assim. Então, acho que reconhecer a importância, né, que o PP tem nesse processo é fundamental. E aí, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses empreendedores dessas comunidades. A gente fez uma pesquisa em 18 comunidades pacificadas. O que a gente fez foi, através de uma pesquisa que a Firjan já tinha feito sobre perfil socioeconômico, a gente aumentou um pouquinho a base da pesquisa e quis fazer nos moldes do censo empresarial, de onde saíram esses dados que a Eduarda apresentou, entender quem é esse empreendedor, como é que ele se relaciona com o mercado, com seus fornecedores, com crédito, né? E aí são alguns dados que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa é que esse empreendedor da favela, ele não é tão diferente do empreendedor de base comunitária do restante da cidade. A gente pode dividir esse conjunto de empreendedores no conjunto aí dos empregadores e dos conta próprias, né? Então, esses conta próprias, esses empreendedores sozinhos, eles vão ter um perfil muito parecido com o empreendedor da base de fora da comunidade. O que vai mudar são os empregadores, que é aquele empreendedor da comunidade que conseguiu crescer um pouquinho. Esse tem um diferencial para o do restante da cidade que é importante considerar. Para vocês terem uma ideia, em nível de formalização, o empregador, né, do estado do Rio de Janeiro, 68% é formal, né? Dentro da favela, entre os empregadores, só 34%. Então, a gente tem aí um diferencial importante. Nos conta próprias é parecido dentro e fora. Essa questão, e aí começando então pela formalização dos dados de 2009, né, o que acontecia também é que a lei do empreendedor individual, né, ela começa a operar no Rio em 2009. Então, antes de existir essa figura do empreendedor individual, esse empreendedor de baixo poder aquisitivo não tinha nem como se formalizar, porque era muito caro, né? E aí ele passa a ter em 2009, então a gente acredita que esses dados estão em transformação, né? Esse empreendedor, ele é um empreendedor que 21% deles são pobres, né? Então a maior parte desses empreendedores de favela não são pobres, são empreendedores da nova classe C. Eles têm 6,8 anos de estudo, e aí um link que a gente faz em relação aos negócios de impacto, né? Como a escolaridade é muito reduzida, a gente ainda tem um perfil de negócios que são negócios de bairro, ligados sobretudo à alimentação, a cuidados pessoais, beleza, né? Manicure e cabeleireira.
e comércio varejista de uma forma geral. Então, são comércios de bairro, né? A gente ainda tem pouco exemplo de negócios de impacto, porque além da escolaridade ser baixa, a rede também não é boa, né? E o acesso à informação ainda também não é bacana. Então, isso dificulta você ter alguma coisa que consiga causar um impacto, né? O que a gente vê é que são negócios que atendem a esse entorno. A grande maioria deles, o cliente desses empreendedores são clientes internos. E a gente vê que quando eles atendem um público externo, eles ganham bem mais. A média de rendimento desses empreendedores é R$ 1.134, né? Então, apesar de grande parte deles, 60% dos empreendedores de favela começam um negócio por necessidade, não porque eles vislumbraram uma oportunidade, né? E a gente vê também que os que começaram por oportunidades crescem muito mais e a renda aumenta muito mais, né? Então, apesar disso, como a escolaridade é baixa, os postos de trabalho que ele alcançariam dariam menos rendimento do que empreender. Então, empreender é uma estratégia importante de inclusão e de integração produtiva com o restante da cidade. Possibilitar, né, esse intercâmbio, não só deles como mão de obra, né, mas desses empreendedores prestando serviço, né, e vendendo, é fundamental. E aí a gente vê, então, que a gente viu, por exemplo, o impacto da política de pacificação nos negócios, que por muitas vezes se falou que os negócios tinham caído o rendimento, e não é verdade. A gente tem nichos que conseguiram até aumentar rendimento, como o setor de turismo, né? Mas ainda, até por ser uma política aí de 5 anos, né? Então, ser recente, a gente não tem um impacto na média como um todo. Uma coisa importante também de considerar é a relação com tecnologia, né? Então, a grande maioria deles tem celular, mas só 10% tem acesso à internet. Além de pensar nesses empreendedores de comunidade, a gente pensar nesse mercado que são as comunidades, né, para empreendedores de uma forma geral, entender muito bem esse ambiente é importante, né? Além disso também, a questão com seus fornecedores, a maior parte a compra de cadeias varejistas, né? Eles não conseguem se relacionar à indústria, por conta também da informalidade, isso aumenta o custo dele, né, de transação. Então, tem essas questões. Ao mesmo tempo que eles têm, então, uma baixa educação, né, uma baixa escolaridade, eles têm um conhecimento tácito do negócio muito alto, porque eles têm uma média de funcionamento da atividade de 10 anos, né, que é maior do que a média no restante da cidade. Então, as pessoas sabem como operar o seu negócio, né? A questão é você conseguir crescer, porque o que a gente viu também, nessa pesquisa interessante, é que a gente faz até um balanço patrimonial desses empreendedores, é ver que eles giram um negócio, mas eles não conseguem expandir o negócio, né? E aí, muito importante para isso é essa integração de políticas, né? A gente vê que a questão da infraestrutura é muito importante para esse empreendedor, né? Então, o acesso à internet, o nome na rua, né? A própria questão da logística, de você chegar, seja com a mercadoria ou seja com o cliente, né? É um dificultador que tem que ser enfrentado. A própria questão da formalidade, então a formalidade é fundamental porque dá acesso a esse empreendedor a outros mercados. Se ele é formal, ele tem um CNPJ, ele vende para a empresa, né? E não só para a pessoa física, ele compra direto da indústria sem atravessador. Então, é importante trabalhar essa questão. E não só na formalidade, como a Eduarda falou, mas na continuidade disso, né? A gente sabe que não é uma questão só da favela, é um perfil desse empreendedor individual, né? A maior parte deles se formaliza, mas não continua pagando imposto. E isso é um problema a ser enfrentado, né? A gente entende que isso é uma política recente, então mudar esse comportamento, trazer essas pessoas da informalidade para a formalidade, a gente sabe que isso com o tempo vai diminuir, porque tem uma forma até de como você opera, né? Então, esses são alguns dados que a gente trouxe para vocês. Esses dados vão estar disponíveis no site da gente, é porque, por enquanto, a gente tem a pesquisa, mas está no formato feião ainda. A ideia é fazer uma coisa mais palatável, né? E aí, diante desses dados todos, né, do que é esse empreendedor, faz a gente pensar na necessidade de se adequar, né, políticas, ações, formas de negócios para esses empreendedores. A ideia não é você criar exceções, né, mas é reconhecer essas diferenças. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, a gente foi trabalhar com um hostel na época do Rio Mais 20, no Chapéu Mangueira, que se chama Favela Inn. E aí a ideia era você trabalhar sustentabilidade com hostel e eles conseguiram trazer uma placa, né, de aquecimento de água e tudo isso. Para eles conseguirem instalar a placa, eles precisavam fazer uma obra no teto. A gente não conseguiu um engenheiro que assinasse a obra, porque os padrões construtivos eram todos diferentes, né? Então, ele não conseguiu acessar por conta disso, né? Então,
tem algumas atividades que são fundamentais à comunidade, mas que não são permitidas, né? As próprias questões, por exemplo, de vigilância sanitária, como é que você adequa, né, as exigências que são feitas à necessidade do que é possível, né, se fazer. Então, talvez não seja possível botar azulejo até o teto, mas você pode botar a lata de lixo longe da pia. Então, essas questões todas que são importantes. A gente encontra também, assim, desses poucos que eu te falei, a maior parte ainda são negócios de vizinhança, mas a gente, antes, na apresentação do Davo e da Andréia, a gente estava vendo, discutindo essa questão dos negócios de base, que primeiro expandem para um lado para depois conseguir expandir para cima, né? É difícil ele sair do mercado dele e já subir. E aí a gente tem exemplos, por exemplo, de criar micro franquias em comunidades de negócios de comunidade. Então, por exemplo, tem um negócio que se chama Carteiro Amigo, que é uma empresa na Rocinha que começou como empreendedor individual e hoje já é uma microempresa, né? Ela entrega cartas e, além disso, ela faz pesquisa e vende base de dados, né? Então, é um negócio que já conseguiu se tornar uma microfranquia, já tem mais 3 aí, enfim. Então, reconhecer essas particularidades e ver o potencial que elas têm para que elas possam se expandir e gerar mais negócio dentro da comunidade, né? Isso é fundamental. É interessante quando você fala do perfil do empreendedor, você não entrevistou e não mencionou escolas de samba, o narcotráfico, que é um empreendimento lucrativo e criminoso, mas é um empreendimento, e as igrejas evangélicas, né, que são empreendimentos que crescem rápido, né? Eu acho que são 3 nichos também que servem como estudos de caso, né? Agora, além do empreendedor, você tem o ambiente da comunidade, né? A questão, como você está falando, da regulamentação, o incentivo para abrir as empresas. Como é que vocês estão trabalhando também essas questões que ajudam a acelerar essa cultura empreendedora nessas comunidades? A gente entrevistou diversos tipos de empreendedores, né? As igrejas até crescem, agora o narcotráfico, por conta da política de pacificação, tem diminuído bastante. Graças a Deus, né? Então, mas assim, o que a gente tem feito, né? Porque tem uma questão que é potencializar os negócios existentes e outra questão é potencializar a cultura empreendedora que existe nesse território, né? Então, a gente tem atuação em todas as comunidades pacificadas, com plantões de atendimento e com grades de cursos permanentes, né? Isso para a questão da capacitação. Além disso, para a questão do crédito, a gente tem parceria com diversas instituições financeiras, entre elas a AG Rio, né? E os bancos particulares e privados, e a gente faz rodadas de crédito. A vantagem da rodada de crédito é que você não tem que ir a vários bancos procurar qual é a melhor linha para você, né? Você consegue, naquela tarde, decidir qual é a linha específica do crédito produtivo, né, e conseguir operar. Na questão da inovação, a gente tem trabalhado com os empreendedores, eficiência energética, seja de água ou de luz, e a própria questão de manipulação de alimentos, como você inovar no seu negócio. Então, uma parceria que a gente fez com a UI do Logos, que estava aqui. Então, o empreendedor entra com uma parte do valor da Logos, o Sebrae entra com outro para apoiar ele. A gente tem feito rodadas de negociação, então, com os empreendedores de turismo. Um exemplo, os do Alemão, por exemplo, eles foram na ABAV, no Salão de Turismo, e conseguiram vender seus produtos, porque eles ainda tinham roteiros, mas que não eram produtizados, quer dizer que o cara sabia onde ele ia, mas ele não sabia o valor específico, quantas horas durava, né? Aquilo virar um produto de prateleira. Então, a gente tem todo um trabalho de pensar em como capacitar, em como incluir, em como trabalhar no que é interno ao empreendimento, dentre as questões de gestão, e no que é externo, em relação à rede, a crédito, né, e ao próprio mercado, né? Rodrigo, complementando aí dentro dessa pergunta, eu queria realçar que as favelas são consideradas áreas de especial interesse social. Então, a gente tem muito mais flexibilidade com relação às regras nessas comunidades. Então, assim, até uma das tarefas que a gente tem que fazer é rever essas regras para justamente facilitar esse ambiente empreendedor e facilitar a questão de vigilância sanitária, questão dos mototáxis, que é um outro negócio que também precisa ser formalizado. Enfim, são muitos desafios, mas a gente tem pelo menos esse instrumento jurídico facilitador que é absolutamente fundamental, que a gente vai explorar mais um pouquinho a partir de agora. Como, por exemplo, tem na área do Cais do Porto. Quer dizer, a sua estratégia é levar alguns incentivos ou mudar alguma questão da legislação nessas comunidades? Aí você já está
levantando a bola para eu falar de outra coisa, que na verdade a gente está querendo. A gente trabalhou muito junto com a Endeavor, até para preparar aqui esse seminário, e num projeto junto com o Dan Eisenberg, que foi um dos consultores que veio aqui trabalhar nessa ideia de fazer do Rio uma cidade empreendedora. E o foco deles é muito nessa questão de empreendedorismo de alto impacto, na verdade, de grande crescimento. E a gente está puxando mais para a agenda também do empreendedorismo social, inclusivo, que não precisa ser, que pode também ser de alto impacto. Então, uma das nossas funções é justamente evitar esse tipo de dicotomia, porque, na verdade, o cara da base, e aí a gente assistiu o Alan James, que é um dos empreendedores Endeavor, que tem um caso de empreendedorismo lá no Morro dos Prazeres e que já está criando essa rede empreendedora, esse ecossistema. Então, na verdade, por ser social, não necessariamente não significa que não pode ser de alto impacto. Então, a gente tem que criar as condições para que o empreendedorismo social também se transforme em alto impacto. Então, a gente está querendo integrar essas duas coisas e fazer um projeto do Rio Cidade Empreendedora. A gente acha que, a gente discutindo muito com o Dan, que tem que ter um piloto territorial para justamente facilitar as regras. Você não consegue... Uma das questões fundamentais que ele colocou é flexibilização da legislação trabalhista. Isso é uma federal, novela. Né? É a federal, uma novela que a gente não vai conseguir mudar. Estão tentando mudar no governo federal há 10 anos, 20 anos, e é muito difícil. Mas a gente tem alguns instrumentos para... que eu já andei pensando. A gente recolhe ISS, a gente pode fazer compensação com relação aos custos trabalhistas. Tem outros instrumentos que a gente tem que ser criativo, inovador. Mas você focalizando num território para fazer piloto, talvez seja muito interessante. Então, sim, a gente está pensando em fazer esse piloto numa área que tem uma área assim, em expansão, que é a área do Porto, que a gente está fazendo um projeto muito grande, um investimento muito grande, um dos projetos estratégicos mais importantes da Prefeitura é justamente a revitalização da área do Porto. E, para ter sucesso, é muito importante que a gente tenha moradores naquele local. Então, é um desafio para a gente colocar os imóveis que estão sendo construídos não só com foco comercial, mas também de moradia. Então, desenvolver ali naquela região que é muito importante, de alto impacto, que a gente quer associar turismo e negócios, e que tem uma comunidade dentro, que é o Morro da Providência. Então, a gente consegue, naquela área, fazer os dois casos. Então, está sendo, atualmente, o nosso principal target em termos de localização desse modelo que a gente está pensando em desenvolver, que deve anunciar alguma coisa aí em abril. O Dan é um dos maiores especialistas no mundo nesse conceito de cidades empreendedoras, né? Então a Endeavor traz ele aqui para o Rio e ele fica impactado positivamente com um grande potencial que tem a cidade do Rio de Janeiro como exemplaridade para uma cidade empreendedora. E eu achei muito curioso essa adaptação ou mutação desse conceito aqui para o Rio, a partir desse interesse nas áreas pacificadas, na questão dos negócios sociais, nas empresas B, nesse novo conceito, né? Mas eu gostaria de ouvir também de vocês a experiência que vocês estão tendo com empresas, grandes empresas que veem nessas áreas pacificadas uma nova oportunidade de entrar para criar um novo produto, né? A gente vê que muitas dessas empresas não criam um novo produto e chegam-se depois da ocupação, querendo vender e olhando a população dessa área mais como clientes do que empreendedores ou parceiros que possam empreender. Então, gostaria que vocês falassem de empresas que estão procurando vocês ou as áreas ocupadas com esse interesse, né, de ajudar no desenvolvimento dessas áreas. A gente percebe que esse interesse aumenta bastante, né? A gente tem sido procurado constantemente em relação aos dados. Ainda não é uma entrada em escala, né? Ainda são casos que a gente tem, mas são casos muito positivos, até porque a gente acha que essas áreas não tem que ser guetos da cidade, né? É importante que exista essa integração de grandes empresas com médias, com pequenas, e isso é válido para todo mundo. Então, por exemplo, eu lembro que na época que a Casas Bahia foi entrar lá na Rocinha, as pessoas perguntavam, mas vão quebrar os negócios. Não vão, vai ter mais gente consertando televisão, mais gente instalando DVD, isso vai ser ótimo, né? E em relação, a gente tem uma experiência muito positiva também, obrigada, Rodrigo, com a Lorena
L'Oréal. A gente fez uma parceria com a L'Oréal que criou uma linha específica que chama Matrix para trabalhar a classe C. E aí ela entrou nas comunidades com muita força, dando toda a parte técnica de cabelo e tal, e a gente ia apoiando a formalização e o desenvolvimento em gestão, né? Então a gente percebe que esses negócios entram e eles entram como uma possibilidade enorme para as pessoas que estão lá e também para as empresas que estão fora, porque essa base é enorme. Tem o Nery escreveu ontem ou anteontem um texto no Valor falando que se o Rio já foi da Garota de Ipanema, hoje ele é da Cátia do Irajá, né? Porque, enfim, é a renda que mais cresce, né? E cresce com uma escala enorme, né? Porque a base é muito larga. Então a gente percebe que é vantajoso para essas empresas. O que tem que se considerar, né? E eu acho que está se discutindo isso aqui desde manhã, né? É que a parceria é fundamental para qualquer empresa que vai entrar, porque os códigos são específicos, né? Existe uma cultura que é importante compreender. E como em qualquer negócio, para você abrir em determinado território, você tem que entender muito bem disso. Então, essas parcerias locais é que a gente vê que são mais vitoriosas. A gente, agora, conversando com a CUFA, com o Celso Ataíde, que tem a Liga de Empreendedores de Comunidade, a LEC, que são mais de 600 favelas que juntam aí pacificadas ou não, mas que nas pacificadas o Celso até sai da CUFA e forma a Fold, que é a Favela Hold, falando, e que vai então entrar com o Shopping Uai no Alemão, que é um shopping de BH que trabalha só com classe C e tal. E a ideia é que as lojas que estejam lá, 60% sejam de empreendedores internos em parceria com externos. Então, essa parceria é muito importante para conseguir potencializar não só quem está dentro, como quem está fora e vice-versa, né? Tá. Não, eu concordo 100% com a Carla. Eu acho que assim, a nossa equipe de campo tem um conhecimento dessas comunidades que pode ser muito aproveitado também pelo setor privado para uma entrada sustentável, consciente, responsável dentro das comunidades, justamente para estimular negócios locais, né? E a gente está tentando trabalhar bastante com as ONGs locais. Então, a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente chama de Rede Comunidade Integrada, que visa dar capacitação e visibilidade para as ONGs locais, que tem muito empreendedorismo, mas tem muita falta de capacidade com relação a escrever um projeto para ser financiado, por exemplo. Então, a gente está capacitando essas ONGs locais, esse terceiro setor local, que é muito, muito promissor. Então, acho que um trabalho nesse sentido também é interessante. Tem um exemplo da Coca-Cola também, que criou uma unidade de negócios sociais e criou coletivo dentro de uma estratégia alinhada com o negócio de criar células para fomentar o empreendedorismo comunitário, jovens, né, e com conhecimento de varejo, né, em que é um tipo de modelo de negócio social que está ligado também à parceria, essa estratégia de respeitar, criar protagonismo entre as lideranças das comunidades, né, criando uma parceria, uma relação assim respeitosa. Vamos começar o debate, assim, discussões. É super importante agora, para a gente tornar assim, interativo esse painel, que vocês que têm perguntas, questões, possam fazer e se pronunciar nesse momento. Então, quem quiser falar, perguntar, se posicionar, esse é o momento. Temos ali uma pergunta. Legal esse debate. Eu estou chegando agora de tarde, que eu fiquei sabendo pela televisão desse evento. Eu trabalho há 13 anos na praia com massagem. Então, eu vejo que vocês estão falando muito sobre favela e tal, mas a praia está abandonada quanto a esse olhar. E eu gostaria muito que, se vocês podem dar uma luz, porque eu vejo que é um trabalho bacana, assim, dos empreendedores ali da praia, que inclusive são discriminados, não têm assistência médica, chego na minha barraca, falo, eu vejo cada coisa, eu falo assim, seria interessante, por que nunca fizeram uma ação global na praia para os empreendedores que trabalham na praia, né? E eu estou me sentindo ultimamente meio angustiada assim, de ver o crescimento. Só fala em favela, e eles moram em favela. E muitas das coisas que eles poderiam até levar para a comunidade, não leva, fica, inclusive, jogado, assim, essa questão trabalhista, cada hora vem então a atitude e comportamento que eles têm na favela, praticam ali na praia, que é indesejável, até para o turista. Então, eu gostaria de saber um pouco melhor a respeito disso. Obrigada pela pergunta. Levantou a bola assim, maravilhosamente bem, porque, na verdade, desculpa, você estava falando, eu estava rindo aqui, porque
pessoal que trabalha comigo estava quase avançando aqui para falar do comitê que a gente está criando, um dos comitês, nesses comitês integrados de gestão que a gente está fazendo, prefeitura junto com sociedade civil, é justamente o Comitê da Orla, porque eu vejo um potencial gigantesco de formalização, assim, e articula o esporte e lazer, né? Eu até estimulei pessoal para formalizar a associação de frescobol que eu faço parte, toda essa parte tem o Favela Surf, tem milhões de coisas que tem um potencial gigantesco, e a gente tem aí um dos hubs, né, das áreas assim que vão acontecer as Olimpíadas é justamente a praia de Copacabana, e que tem uma situação ali, o Lido e etc., que precisa muito ser melhorada. Então, um dos legados que a gente quer deixar é justamente a revitalização da orla com possibilidades de negócio. Então, é uma das áreas que a gente está focando muito fortemente, né? A gente pensa também em... Copacabana, Leblon, Ipanema... Não, no Leblon, ela é mais descolada, né? Na verdade, São Conrado, Barra, tudo, né? Tem um potencial de negócio incrível, de lazer, de turismo, tudo. A gente tem que melhorar a qualidade de serviço, a segurança, as condições de trabalho. É um potencial gigantesco, né? Oi, boa tarde. Obrigado pelo painel, pelo conhecimento e tanta informação também. Minha consulta é principalmente, eu claramente sou gringo, mas moro no Rio, moro em Xerém, na comunidade rural. Trabalhei também na comunidade de Parada de Lucas. E se fala muito da pacificação da favela, do potencial econômico, mas se fala pouco, ou eu pelo menos ouço pouco falar das comunidades que não vão ser pacificadas, talvez, nunca ou no futuro, mas se fala que vai ser meio ou longo prazo. Dessa aliança que, por exemplo, o IPP precisa da força, da segurança para garantir seu trabalho, para dar entrada aos seus projetos. Qual é a visão ou qual pode ser algumas dicas para entrar nas comunidades ou como fazer pelo menos chegar essa informação ou o espírito empreendedor, onde o IPP talvez não pode ir ou não quer ir agora porque não está na agenda, mas que a informação pode fluir, o empreendedorismo pode fluir lá dentro e não chega este debate, não chega esta informação. As comunidades, as regiões, na verdade, têm uma estratégia de segurança pública que é a de realmente pacificar todas as regiões que têm controle de tráfico até 2014. E, na verdade, a gente tem pouco braço, né? Lógico que, do ponto de vista de equidade, essas pessoas moradoras dessas comunidades estão muito menos assistidas. Mas a paz e a segurança é quase que uma pré-condição para a gente conseguir entrar e trabalhar com efetividade, porque senão assim, tem servidor público, tem coleta de lixo, tem escola, tem hospital e tem uns heróis como você que trabalham nessas regiões, né? Mas realmente a gente tem uma sequência aí que passa por segurança pública. Eu acho que é um passo absolutamente fundamental e a gente está seguindo de uma forma alinhada essa estratégia. Também todo esse foco na questão das pacificadas com relação a ambiente de negócio e empreendedorismo é porque a pacificação traz essa transição, traz essa abertura gradual de mercado, novos entrantes, a competição aumentando. Então, existe um foco nesse momento, né, nesse ambiente de negócio, para você ver como é que você faz, então, essa inclusão produtiva desses empreendedores que estão lá. E em relação às favelas não pacificadas, acho que um caminho interessante pode ser a própria LEC, a Liga de Empreendedores Comunitários, porque reúne diversas favelas, né? A gente tem muito poucas associações de empreendedores em favela. Nas pacificadas, só 5 tem, né? Mas algumas delas não pacificadas também tem. Então, também pode ser um caminho procurar. Agora, essa procura é física, né? O que é importante, eu estou entendendo que a sua preocupação é entrar, né? É como está participando desse ambiente, é essa parceria que a gente falou antes, né? Reconhecer, então, quem são esses empreendedores, quem são essas lideranças empreendedoras que muitas vezes não estão instituídas, né? Mas elas existem para começar qualquer tipo de diálogo e trabalho. E a gente quer desenvolver também nessa rede, nesse ecossistema empreendedor, né? Na verdade, tem experiências locais, mas a gente também quer fazer uma rede para que as pessoas, empreendedores também dessas comunidades, que não estejam pacificadas ainda, possam ir a um determinado locus, que a gente está estudando se vai ser o porto ou não, para receber capacitação e esse tipo de coisa, né? Então, a gente
faz parte da criação da rede, um atendimento a todos num determinado local com relação à capacitação. Pergunta objetiva com relação à educação. Você mencionou baixa escolaridade, que se tem iniciativas específicas em relação à educação, não só capacitação, e com relação às linhas e projetos em relação à educação informal que existe também nas comunidades de creches, enfim, que são na casa da vizinha. Vai lá, próximo. A minha pergunta é em relação ao espaço físico mesmo das favelas. Eu fiz um trabalho de mapeamento com empreendedores, onde a gente viu que muitos empreendedores, tanto em sociais quanto de negócios, estão perdendo seus locais justamente por conta da pacificação, né? Grandes lojas que estão entrando, a alta dos aluguéis, assim, foi uma reclamação de quase 70% dos entrevistados. Eu queria saber quais são o plano de ação em relação a isso. Dentro disso que ela colocou também, e um rapaz agora há pouco, o gringo lá, a possibilidade então de compor, aonde não tem UPP, aonde ainda não está pacificado, eu não vejo isso como um fator exatamente limitante. Ele é, sem dúvida, mas eu tenho experiência prática de compor, e mesmo com um chefe de boca de fumo, sem preconceito, assumindo que existe. E você entra lá e você consegue trabalhar, você consegue montar negócio. Não estou dizendo que é o mundo ideal. Só estou falando que também não dá para pôr isso como fator impeditivo e larga lá as favelas que não tem o PP. Então, o tempo está exíguo, senão eu podia contar um pouco de como é que isso dá certo. E é um ensinamento do Praha Lad, que é um dos mentores do terceiro setor, enfim, da base da pirâmide, que você se compõe com as lideranças locais. Seja ela uma liderança de igreja ou de qualquer setor, ou seja, um traficante, que, como você bem falou, é uma organização empreendedora brilhante, funciona muito bem. Ela está na marginalidade, ela está no crime. Eu não estou discutindo isso. Agora, como funcionamento de negócio é absolutamente fantástico. É um case. Basicamente, não, acho que o ponto fundamental, assim, os traficantes que são responsáveis pela logística do tráfico, certamente são empreendedores natos, assim, né, e tem que ser aproveitados. Eu acho que tem que ter instrumento de recuperação dessas pessoas, de reinserção no mercado de trabalho, etc. Mas a gente, como setor público, não pode fazer pacto com traficantes. Então, não, mas peraí, calma. Aí, obviamente, eu não estou falando que ninguém tem que trabalhar. Eu não estou falando que ninguém tem que trabalhar nessas áreas, entendeu? Mas a gente está seguindo uma lógica de pacificação e a gente tem pouco braço, a gente não dá para atuar em todas as áreas, então a gente está fazendo uma metodologia de trabalho. Com relação à educação, assim, é absolutamente fundamental, mas esse é um eixo que já é muito bem trabalhado pela Secretaria de Educação. Tem um projeto, que eu sou membro do Conselho também, que são parceiros da educação, que já tem essa rede sendo montada a partir da Secretaria Municipal de Educação e que tem vários projetos com relação a... Agora a gente está implantando turno integral, a gente já tem 151 escolas do amanhã, implantadas nessas áreas de mais alto risco, né, que tem turno integral e tem todas as atividades diferenciadas. Então, já está sendo endereçada essa questão pela Secretaria de Educação e vários parceiros que ela também articula essa rede lá, a secretária Cláudia Coxim. Com relação à creche, a gente tem uma parceria grande, por exemplo, com o Instituto Dínamo, que também veio nos procurar, a gente quer trabalhar na primeira infância. Então, tem um sistema de capacitação para as crecheiras, que é absolutamente da rede conveniada. Então, a gente identifica algumas necessidades, alguns interesses especiais de alguns parceiros que nos procuram e a gente ajuda a direcionar as ações. Com relação à questão de especulação imobiliária, que muita gente reclama, é algo que, enfim, eu acho que existe mercado, se tem gente querendo comprar, gente querendo vender, eu acho que não faz parte do papel do setor público impedir qualquer coisa com relação a isso, né? Eu acho que tem algumas regras que têm que ser criadas para evitar uma especulação muito grande, garantir alguns direitos dos moradores ali, mas, enfim, não tem nenhuma ação pensada para isso e eu tendo a não ser favorável, né? Acredito no mercado, acredito na força do mercado, então, assim, eu falo... Acredito em liberdade econômica e distribuição forte de oportunidades.
Para fechar aqui também as 3 rapidamente, acho que a questão de educação, a Duda já respondeu, né? E tem pesquisas mostrando o impacto da pacificação no aumento do rendimento das crianças, né? Da educação infantil, então mostrando como isso é importante, né? Essa questão dessa instauração da paz para o próprio rendimento e para o aumento da educação. Em relação a essa questão da expulsão das pessoas, né? A gente não tem percebido essa remoção branca, e uma coisa que a gente traz também até de Medellín, né, é que isso não aconteceu lá, né? O que você tem são casos pontuais, realmente, como acontece também no restante da cidade, né? Você tem um aumento do valor de imóvel que não é só na favela, né? O Rio tem um aumento do valor de imóvel, então não é um fato isolado, né? E nem é um fato assim tão coletivo, né? São casos que a gente enxerga e que, como a Eduarda falou, é importante. Eu acho que é uma questão de mercado, a gente não vai regular a moradia na favela, não é um interesse de ninguém, né? E existem políticas que podem diminuir essa desigualdade de competitividade para que as pessoas possam aumentar a renda e continuar lá, né? Outra coisa também, o que se fala, né, e geralmente das pessoas que estão fora da favela, então, é que muitas pessoas de fora da favela estão indo morar lá, né? Não é tão assim, porque a questão da pacificação foi instaurada, você tem uma melhoria muito grande, mas você ainda tem questões de infraestrutura e de logística, né, que são muito particulares daquela situação. Então, a gente não percebe essa troca ainda considerável. Em relação ao que você falou, né, negócios em favela existem em todas elas, desde que elas existem, né? Assim, há mais de 100 anos, então, lá na Providência, existem negócios e que funcionam nessa realidade. Ninguém aqui está dizendo que esses negócios não devem existir ou que a gente, enfim, não deve apoiar esses negócios, né? Um empreendedor de qualquer canto da cidade pode ir ao Sebrae, um empreendedor de qualquer canto da cidade consegue se formalizar porque existe a figura do município do Rio de Janeiro do alvará precário, que é de favela, que permite que quem não tenha regularização fundiária se formalize. Isso não é uma coisa que existe em todos os municípios, né? Então, não é dizer que esses empreendimentos dessas favelas não pacificadas, né, não estejam incluídos. O que existe com a pacificação é um foco, né, nessas comunidades, porque estão passando por diversas transformações. E aí é importante, em relação a esse ambiente de negócio, você ter um olhar especial. Né? E para evitar que o tráfico volte, né? Basicamente isso. Na verdade, a gente precisa consolidar esse processo de pacificação através de provisão de serviço público e inclusão produtiva. Tem que criar uma atividade ou várias atividades, em empreendedorismo eu acredito muito, para substituir o tráfico, que é uma atividade criminosa. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Então, com olhar territorial para garantir que o processo de pacificação permite que a gente entre com um olhar específico para levar provisão de serviço público, para gerar inclusão produtiva, para formalizar os negócios, mas toda a rede da prefeitura, do Sebrae, está aberta, com certeza, a qualquer um que chegue lá, né? Pessoal, desde que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre negócios sociais, foi há 5 anos atrás, em Oxford, com o Muhammad Yunus, e ele me convidou para visitar Bangladesh. Eu passei 10 dias lá, fiquei impactado com o potencial dos negócios sociais, que eu passei a perceber que os negócios sociais, ou as empresas B, são hoje a maior inovação no campo do empreendedorismo social. E também, há mais de uma década atrás, em Nova York, conversando com a Linda Rothenberg, antes dela fundar a Endeavor, ela estava na Choca, e ela começou, então, a compartilhar desse conceito de ajudar a criar essa organização Endeavor para estimular o empreendedorismo. Eu vejo que essa iniciativa, Visão de Sucesso, é a reinvenção da Endeavor. É a maior inovação da Endeavor, na medida em que está investindo agora tempo, recursos e o seu networking para fomentar esses negócios sociais. Então, assim, eu só quero parabenizar a Endeavor por ter cedido um grande espaço super importante no Global Entrepreneurship Congress, o maior evento do mundo de empreendedorismo, a Copa do Mundo de Empreendedorismo, e ter convidado essas pessoas e organizações brilhantes aqui, né? O IPP, a gente tem, gente, o privilégio de ter uma super secretária, a mais importante, hoje focada nesse tema, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, o Sebrae também, e todos vocês aqui que eu estou vendo, que é uma galera comprometida com esse processo e com essa oportunidade de usar esse momento atual das Olimpíadas, dessa transformação e refundação do Rio, para que a gente possa começar atacando as favelas e essas comunidades e estimulando esse empreendedorismo comunitário.
Então, muito... Posso só falar uma parte? Ele é um grande vendedor, né? É o garoto propaganda da Endeavor, de todos nós, é o cara. Mas, não, só contar uma historinha, assim, ontem eu fui almoçar com a Flávia Oliveira, que é uma jornalista econômica muito importante. Maravilhosa ela. E a gente estava comentando, assim, sobre a juventude, como uma juventude perdida, questões geracionais. Eu falei, eu não concordo não, Flávia. Na verdade, eu estou tendo acesso e um contato com uma galera que quer transformar o mundo, que vem aí cheio de força. Nós aqui que somos um percentual grande que conhece negócio social e etc., né? Mas assim, somos nós que temos a força para, de fato, transformar o mundo. É uma minoria que a gente pretende que se transforme numa maioria, né? Legal. Muito bom. Salva de palmas, gente.